Academia de Xadrez, Dama H3. Eu sou o professor Ricardo, tio Rico tá na área. Seja muito bem-vindo a mais uma partidaça da série Lendas do Brasil, os 15 GMs brasileiros. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o 13º GM brasileiro da história, Iago Santiago de Pernambuco. Se tornou grande mestre em 2017 aos 25 anos. Sem dúvida nenhuma, um dos maiores jogadores de xadrez da história do Brasil. Dá uma olhada na biografia do Iago Santiago. Aprendeu a jogar e foi incentivado pelo seu pai aos 8 anos de idade. Aos 10 anos já participou da sua primeira competição de xadrez. Mostrava muita facilidade para calcular, uma coisa importantíssima aí no xadrez. Muita facilidade para aprender e fazer cálculos de variantes diversas. Já demonstrava muito potencial desde pequeno e é conhecido por ser um jogador bem agressivo. Dá uma olhada nos títulos conquistados pelo GM brasileiro Iago Santiago. Em 2007 chegou na final do Campeonato Brasileiro Absoluto com apenas 15 anos, grande feito. Em 2008 foi campeão de 2 abertos pelo Brasil. Também foi campeão pernambucano. Em 2009 e 2010 foi bicampeão invicto do Memorial Governador Miguel Arraes, o Nordestão. Em 2012 foi vice-campeão sul-americano sub-20. Grande jogador brasileiro sem dúvida nenhuma. Saudações para o GM Iago Santiago. E essa partida dele que veremos agora é a partida número 14 da série, que aconteceu no ano de 2014 pelo 45º Aberto Internacional de Ajedrez, no Cassino Central em Buenos Aires, na Argentina. De preta jogou um grande jogador argentino. Rivalidade Brasil-Argentina nessa partida. Alan Pichot, GM Alan Pichot, jogador fortíssimo de pretas, enfrentando de brancas o brasileiro Iago Santiago. Esta partida foi disputada na defesa Índia do Rei, na variante Makogonov. Então vamos começar a partida, que é o que a gente gosta. Essa partida foi demais. A partida começou com D4 feito pelo Iago Santiago, o peão da dama, cavalo F6, C4, G6 para fianquetar, cavalo C3, bispo G7 fianquetando o bispo argentino, E4 já faz uma estrutura de peões fortes aqui no centro do tabuleiro, Iago Santiago. D6 respondeu Alan Pichot, entrando assim na Índia do Rei. H3 controlando a casa de G4. Roque curto feito pelo argentino. Bispo G5 feito por Iago Santiago. Avança o peão de C. Vai C5 para ganhar um pouquinho mais de espaço e já vir brigar um pouquinho pelo centro as pretas. Iago Santiago não quer trocar esse peão por enquanto. Faz D5, fecha um pouco a posição e ganha mais espaço com um centro bem forte no tabuleiro. O argentino já quer quebrar essa estrutura de peões aqui das brancas. Já faz E6. Iago Santiago não dá nem bolas para isso, desenvolve o bispo, continua seu desenvolvimento fazendo bispo D3. Ocorre a captura de E por D5. Iago Santiago resolve tomar de C, vai C por D5. Torre E8, melhorando a posição da sua torre. Alan Pichot. Cavalo de G E2. Cavalo de G E2 continua seu desenvolvimento Iago Santiago. Cavalo de BD7. Roque curto feito pelo brasileiro. Cavalo E5 feito pelo argentino. Esse cavalo já vem atacando o bispo de Casa Branca do brasileiro. E o brasileiro não tira esse bispo daí. Não liga de trocar o bispo pelo cavalo. Iago Santiago já manda um F4 atacando esse cavalo central de Alan Pichot. Praticamente obrigando a tomar o bispo. Cavalo por D3. Iago Santiago retoma de dama fazendo dama por D3. Partida segue com A6. Acho que preparando aqui um B5, um fianquete do bispo de Casa Branca. A4 respondeu Iago.
Dama B6, um lance bem malandro aqui do argentino. Já coloca a dama na cara do rei. A dama atacando um peãozinho envenenado na posição. Já ameaça avançar o peão de C4 com um cheque descoberto. Tem que tomar cuidado nessa posição. Esse peão viria atacando a dama, seria praticamente obrigatório se toma esse lance trocar as damas, e aí ia ficar pior aqui as brancas. Iago Santiago, um jogador fortíssimo, sabe disso, realiza uma grande jogada. Tira o rei, resolve todos os problemas, sai desse descoberto da dama, tira o rei para a casa de H1. Repara que o Iago está ainda dando peãozinho de B2, pedindo para o argentino vir tomar esse peãozinho. O argentino é um jogador muito forte, não caiu nessa, não veio tomar. Se Alan Pichot toma o peãozinho de B2 agora, já toma torre B1 e a dama está presa. Para onde que essa dama vai? A dama não tem casas de fuga, perderia a dama Alan Pichot e provavelmente perderia a partida. Seria obrigado a trocar essa dama por uma torre, talvez, alguma coisa assim. Então, Alan Pichot é lógico que não veio tomar o peãozinho de B2 que o Iago Santiago deixa sem defesa lá, tentando esse golpe para cima do argentino. Alan Pichot manda a dama para B4, melhora a posição da dama, traz a dama para atacar o peão central junto com o cavalo e com a torre. Tem 3 ataques sobre o peão de E4 do brasileiro, com apenas 2 defesas, defesa da dama e do cavalo. Então o Iago Santiago faz uma jogada bem ok, cavalo G3, o cavalo em G3 ajuda na defesa do peão de E4, é um peão central que não pode cair de uma maneira tão fácil assim. Manobra o cavalo para D7, Alan Pichot. Já toma na cabeça E5, começa a avançar o centro aqui, ganhando muito espaço na posição. Os peões do brasileiro estão muito fortes aqui no centro, avançando, controlando muitas casas. O argentino não pode permitir isso, então ele faz D por E5, tomando um peãozinho do brasileiro. Esse peão está muito bem defendido por cavalo e pelo bispo, então não seria interessante tomar esse peão agora. Iago Santiago faz uma jogada bem forte que vocês vão perceber com a continuação da partida. Por que foi tão forte assim? D6. O computador considera esse lance um erro, mas eu considero esse lance muito forte. Repara que D6, na questão humana, lógico, D6 cria postos avançados dentro do território adversário. Era a ideia do GM brasileiro Iago Santiago, jogando muito fino nessa partida. Ele já toma C4, esse lance vem atacando a dama tem que sair daí, a dama volta para D1, já abre B6 a possibilidade de fianquetar o seu bispo, ativar o seu bispo de Casa Branca argentino. Iago Santiago segue com um lance muito forte, cavalo D5, traz o cavalo para o centro do tabuleiro. O cavalo já está atacando a dama, já está ameaçando entrar nos postos avançados, está se complicando na posição argentino. Na Argentina, em Buenos Aires, o brasileiro Iago Santiago vai começando a amassar o argentino. Ele tem que tirar a dama que estava atacada, ele tira a dama para C5, já fica de olho nesse cavalo. Ele queria jogar o bispo em B7, já teria mais um ataque sobre esse cavalo. A ideia do Iago era colocar o cavalo em E7 com cheque. Repara que esse cavalo está muito bem protegido aqui pelo bispo, pelo peão. Realmente não está valendo a pena dar a torre nesse cavalo. Se toma de peão, o peão já estaria na sétima, uma casa da promoção. Acho que seria vencedor aqui de qualquer jeito. Alan Pichot sabe disso, tira o rei para H8. Sai do cheque do cavalo, lógico. O cavalo aqui está atacando o bispo. O cavalo aqui incomoda demais a posição das pretas. A partida segue com o avanço do peão de F. F5 faz Iago Santiago. Um jogador agressivo que quer quebrar a estrutura de peões que protege o rei do argentino. Avançando os peões, indo para cima aqui na partida. Bispo B7 desenvolvendo o bispo até que enfim Alan Pichot já toma a captura do peão de G. F por G6.
Esse peão é muito incômodo, já ameaça tomar aqui, já ameaça tomar aqui. Praticamente tem que retomar esse peão. Esse peão está protegido pelo cavalo. Praticamente tem que retomar. F por G6 faz o argentino. Já abre a potencial aqui da torre de F1 do brasileiro. A posição está ficando muito difícil para o argentino. É lógico que ainda não tem nada a ganho. Dama G4, melhorando a posição da dama. Iago Santiago manuseou a dama nessa partida de uma maneira espetacular. Vocês vão ver à frente o que ele faz com essa dama branca nessa partida. Repara que a dama vindo para G4 já ameaça o cavalo que está solto na casa de D7. Mas não seria interessante... vamos ver a jogada do argentino. O argentino fez E4, ó, uma jogada bem malandra. Agora não seria interessante tomar esse cavalo, porque a dama preta também está tomando o bispo. O bispo ficaria solto aqui na casa de G5. Então se o Iago toma o cavalo, perde o bispo. Repara que a dama viria com um ataque sobre o bispo também, só que a dama do argentino viria com um ataque sobre o cavalo do brasileiro. E entrar numa trocação aqui, ia trocar quase todas as peças, a dama ia sair tomando tudo, a dama dos dois. Então Iago Santiago, depois dessa jogada do argentino, E4, não cai nessa, não vai para tomar o cavalo. Ele faz uma jogada melhor aqui de profilaxia. Ele tira o bispo, volta o bispo para H4 para tirar o bispo da mira da dama do argentino. Agora sim ele está ameaçando tomar aquele cavalo. O argentino sabe disso, tira o cavalo para E5, contra-atacando a dama do brasileiro. Esse cavalo já ameaça entrar num posto avançado aqui bem interessante. Iago Santiago tira a dama para E6, colocando a sua dama, seu cavalo, seu bispo podendo passar para o ataque na hora certa. Todo mundo começando a atacar o rei do argentino. O brasileiro realmente é um jogador forte na questão de ataque. Volta a dama para C8, Alan Pichot. Olha que jogada curiosa. Ele está dando a dama para esse cavalo aqui de E7 do brasileiro. Só que se o brasileiro toma essa dama aqui agora, o argentino poderia tomar a dama de torre aqui também. E aí seria uma simples troca de dama. O cavalo tem voltas para cá, está atacando um peãozinho aqui. O cavalo do brasileiro teria volta, então seria uma simples troca de dama, aliviando a posição aqui para o argentino. Uma jogada malandra aí do argentino com essa dama C8. Aqui já está aberta também a proposta de troca das damas. E nessa hora, o que você acha que Iago Santiago fez nessa posição? Iago Santiago deu um show agora nessa posição. Ele faz um lance brilhante. Pensa um pouquinho. Agora jogam as brancas. O que será que o Iago fez? Trocou as damas. Tomou a dama do argentino de cavalo entrando naquela linha. O cavalo está bem defendido pelo bispo aqui. O que será que o brasileiro fez? Eu duvido você encontrar essa jogada. Essa jogada é sensacional, essa jogada do Iago. Torre F8. Torre F8 é uma jogada muito forte. Ele praticamente está entregando a torre. Repara que se o argentino toma de bispo essa torre, fazendo bispo por F8, pum, dama G8, é mate em um, malandro. Ameaça fortíssima, não pode tomar essa torre de bispo. O argentino calculou um pouco, viu isso. Então aqui praticamente é obrigado a tomar de torre. Não tem outra opção. Se tomar de bispo leva mate, o rei está preso lá no cantinho. O argentino toma de torre fazendo torre por F8. Olha a ideia do Iago Santiago, era tirar a torre da cara da sua dama. Ao retomar aqui o argentino, de torre fazendo torre por F8, agora o cavalo pode tomar a dama do argentino, sem que a torre tome a dama do brasileiro. É o que acontece na partida. Cavalo por C8 faz Iago Santiago. Resolve retomar de bispo argentino. Bispo por C8. A partida segue com a volta da dama para D5. A dama estava atacada pelo bispo.
O bispo melhora a posição para D7, querendo manobrar o bispo aí talvez para C6. Já leva bispo E7. O cavalo que estava incomodando aqui, que tomou a dama do argentino. E tomou esse tático fantástico aqui do Iago Moura. Repara só, quando o Iago Moura avançou esse peão para D6, o computador falou que foi um erro. Mas pensando de com uma cabeça de humano aqui, não foi um erro. Lembra que o cavalo do Iago Santiago estava aqui nesse posto avançado, incomodando demais, inclusive o cavalo tomou a dama, perdeu a dama o argentino. Agora Iago Santiago faz outra jogada cruel, põe o bispo no posto avançado, aproveitando esse posto avançado como ninguém o brasileiro. Partida sair com o bispo C6 atacando a dama. Essa dama tem que sair daí. Iago Santiago manda a dama para D4. Dama em D4 já fica de olho num peãozinho aqui, num peãozinho aqui, num peãozinho aqui. Por enquanto tá tudo defendido exceto o peão de B6. Mas tira a dama do ataque do bispo. Já leva a torre F4, uma jogada curiosa aqui. Até porque a torre do argentino estava sendo atacada pelo bispo. Então ele já tira a torre do ataque do bispo. F4. Já talvez ameaçou essa. Não, porque a torre está solta aqui. Nem ameaçou E3 ainda. Uma jogada curiosa aqui do argentino que eu não entendi muito bem, vou falar a verdade para você. Partida segue com dama B6 feito pelo Iago. Tomou mais um peãozinho, ganhou mais um peãozinho na posição. Ocorre o avanço do peão de E3. Outra jogada curiosa aqui do argentino, pois a dama aqui está podendo tomar esse peão. Não sei por que ele sacrificou esse peão agora. Talvez com a ideia de abrir o seu bispo para o ataque, né? Esse peão estava bloqueando a ação do bispo. Talvez passar a torre na hora certa. Tem um posto avançado bem forte também para o cavalo aqui em D3 para o argentino. O brasileiro está com dama e o argentino não, mas a partida ainda não está ganha, ainda precisa de técnica e não é fácil ganhar uma partida dessa. Na questão material, o brasileiro tem só um ponto de vantagem. A partida segue com tomada do peão de E, dama por E3. O argentino deu um peãozinho, o brasileiro agradece, segue o baile. Cavalo D3, coloca o cavalo no seu posto avançado argentino. Volta a dama para B6, Iago Santiago. Torre C8, vem defender esse bispo. A dama aqui em B6 atacava o peão e atacava o bispo que estava solto. Então Alain Pichot traz a torre para defender pelo menos o bispo. Cai o peão. Dama por A6 faz Iago Santiago. Essa dama do Iago Santiago bailou para cá, capturou todo mundo, tomou todo mundo. Manuseando a dama como ninguém nessa partida, o Iago. Bispo D7. Tira o bispo da mira da dama. Já que talvez com alguma ideia de passar o bispo para essa diagonal para o ataque. Já ameaça até sacrifícios aqui na casa de H3. Acho que agora não está funcionando muito bem, mas cria uma ameaça. Iago Santiago melhora a posição da dama novamente, fazendo dama B7. Fica de olho na torre, ataca o bispo novamente. A dama pode voltar para defender o ponto de G2, defender o seu rei. Novamente vem com algumas ameaças essa dama para B7. Tem que tirar esse bispo daqui, eu tenho que vir defender esse bispo argentino. O argentino volta o cavalo para C5. Agora o cavalo está segurando o bispo, a torre está segurando o cavalo. O bispo está segurando a torre. A posição aqui está relativamente sólida agora para Alain Pichot. A partida segue com dama D5. Centralizando a dama. Coloca a dama no centro do tabuleiro, mirando tudo, de olho em tudo. De olho no cavalo, de olho no peão, de olho em algumas invasões na hora certa. Alain Pichot resolve tomar um peãozinho de ala, que em nenhum momento Iago Santiago fez questão de defender. Tá nem aí com esse peãozinho. Alain Pichot resolve tomar o peãozinho de B2 com o bispo por B2.
Torre B1 fazendo um contra-ataque no bispo, tirando a torre da mira do bispo. O bispo volta para G7. Manobra o cavalo para E2 do brasileiro. Esse lance vem com um ataque sobre a torre do argentino. Contra-ataque fazendo torre E4, contra-atacando o cavalo. O cavalo volta para G3, contra-atacando a torre de novo. Parece que vai repetir, mas o Alan Pichot resolve fazer torre D4. A torre está protegida pelo bispo nessa casa. Está atacando a dama. A dama está em perigo. Iago Santiago tira a dama para F7. Um lance bem incômodo, já cria algumas ameaças. A dama está muito perto desse rei. Por enquanto não tem linhas muito matadoras aqui de ataque, mas uma dama tão perto do rei assim incomoda demais. O argentino então faz bispo E6, atacando a dama do brasileiro novamente. Dama F2, responde as brancas. Fica de olho nessa torre que está defendida pelo bispo, ainda não está caindo. Mas traz a dama para defender o cavalo. Traz a dama para segurança da casa de F2. C3 avança as pretas. Vê uma oportunidade de abrir o seu bispo, avançar um peão. Esse peão está só a 2 casas da promoção. Esse peão tá perigoso, ele está sendo defendido pelo bispo lá de longe assim que a torre sair daqui. A partida ainda continua complexa, apesar dessa vantagem do Iago Santiago de ele ter a dama e trocou a dama por 2 peças do Alan Pichot. Bispo F6 faz Iago Santiago, uma manobra de bispo sensacional. Se o argentino aceita, toma o bispo do brasileiro, ele já leva dama F6, cheque, caindo a torre logo na sequência. Cheque é cheque, tem que mover o rei, poderia ganhar a torre, aí ficaria numa posição mais vantajosa ainda, tomando 2 peças do argentino. Então esse lance de bispo F6 é muito forte, além disso ele ataca a torre também. Não pode tomar de bispo, esse lance vem atacando a torre. Lance fortíssimo do Iago Santiago. Tem que tirar essa torre daqui. Torre por D6 faz o argentino ganhando mais um peãozinho na posição. Traz a torre para C1 para impedir que esse peão aí corra tão rápido, avance tão rápido e promova. Torre na sexta. Torre D3 já fica de olho no cavalo do brasileiro. Vem defender seu peão avançado. O argentino é um jogador forte, jogando muito bem, mesmo em desvantagem material. Iago Santiago traz a dama para F4, uma jogada bem interessante. Porque repara que a dama nessa posição de F4 defende o bispo, defende o cavalo, defende a torre, defende todo mundo nessa posição. Uma jogada legal aí do brasileiro. Parece que tá rolando uns táticos, mas não, de tomar o bispo aqui. Quando a dama retoma, cai o cavalo. Só que não, pois a dama viria com cheque, ganhando um tempo aqui. A dama está um pouco sobrecarregada na defesa, mas está defendendo tudo. Não tem agora nenhuma peça solta no tabuleiro. Cavalo D7 faz Alan Pichot, criando um contra-ataque sobre o bispo de F6 do brasileiro. Realmente esse bispo agora está caindo, ele está recebendo um ataque do cavalo e do bispo e tem a defesa apenas da dama. Então agora sim, ameaça com força o bispo de F6 do brasileiro. O brasileiro resolve o problema com um lance intermediário de cheque. Bispo por G7, ganha no bispo e ganha no tempo. Tem que retomar. Rei por G7 faz o argentino. Olha que posição curiosa. O brasileiro tem dama, cavalo e torre. E o argentino tem 2 torres, que equivalem a uma dama. Cavalo equivale a cavalo. Bispo. Um pouco, né, uma qualidade menor que a torre. Então tem uma leve vantagem aqui de qualidade na posição Iago Santiago. A partida continua com dama E4. Dama E4 é um lance muito forte. Ataca a torre. Ataca o bispo. Ameaça alguns cheques nessa diagonal
onde está o rei do argentino. Tem que resolver os problemas aqui. Como faz para defender esse bispo, essa torre, tudo ao mesmo tempo. O argentino faz um lance bem legal. Ele faz bispo C4, um lance forte. O bispo vem defender sua torre, tira bispo da mira da dama. A torre defende o bispo. Já teria uma continuação aqui, por exemplo, eu capivara, que sou já pensaria em alguma continuação tipo dama E7, cheque, mas o cavalo está defendido pela torre, então não daria para tomar esse cavalo. Posição bem complexa no tabuleiro. O que você acha que Iago Santiago jogou nessa posição? Jogam as brancas. Iago Santiago já fez um lance brilhante que foi aquele desvio da torre do argentino, sacrificando sua torre. Ele faz outro lance brilhante, um lance sensacional. Se você quiser parar o vídeo aí, pensar 5 minutos nessa posição, jogam as brancas. Iago Santiago faz um lance espetacular. É muito difícil acertar esse lance do GM brasileiro. Iago Santiago responde com torre por C3. Que isso, Iago? Que lance é esse, cara? É um lance brilhante, um lance espetacular que não dá para nem entender muito bem. Mas com a continuação você vai ver que esse lance é demais. Iago Santiago já sacrificou uma torre, agora sacrifica a segunda torre no peão de C3. Já se livra da ameaça desse peão que estava chegando, apoiado por torre e por algumas peças do argentino. Entrega a sua torre. Essa torre já vem atacando o bispo, já cria a ameaça do bispo. Se o bispo sair aqui de maneira errada, cai essa torre. Se a torre sai de maneira errada, cai o cavalo. Posição muito difícil depois desse torre por C3 do brasileiro. Que jogada! Cara, jamais pensaria numa jogada tão espetacular dessa na vida. Fica difícil recusar esse sacrifício de torre por um peão. O argentino retoma, faz torre por C3. A continuação que o Iago viu é essa mesmo. Dama D4. Esse lance vem com cheque, vem atacando a torre. Vem atacando o cavalo, vem atacando tudo essa dama na posição. Volta o cavalo para cobrir com o cavalo F6. Cai a torre do argentino. Dama por C3 recuperando a torre na posição Iago Santiago. Ele traz o rei para F7, começa a centralizar o rei, trazer o rei para a partida, para o centro do tabuleiro argentino. Esse bispo está cravado, se esse bispo sai daqui, cai a torre lá atrás. Uma posição muito difícil para o argentino jogar. Cavalo E4 faz o Iago Santiago. Esse lance é outra pedrada na posição. Alan Pichot, um grande jogador argentino, muito forte. Pensa um pouquinho e abandona depois desse lance. Esse lance foi também muito forte. O cavalo já está ameaçando uns cheques aqui na casa de D6, atacando todo mundo. E o cavalo está sendo dado, está sendo sacrificado pelo Iago. Você pode pensar assim, pô, só tomar esse cavalo aí. Por que esse lance é tão forte? Está dando um cavalo. Se o argentino toma esse cavalo do Iago, ele já leva dama F3, cheque é cheque. Aí você poderia falar, pô, eu não vou mover o rei aqui, porque eu tô vendo que vai cair o cavalo. Mas o cavalo volta para cobrir o cheque. Beleza, aí fica mais perdido ainda. Dama B7 já ataca a torre. A torre não consegue sair do ataque vindo para frente. Vai perder a torre, vai cair a casa inteira aqui. Não tem casas boas para fugir com esse rei. Se voltar aqui, ó, além de perder a torre com cheque, vai ter que mover o rei de novo, já vai perder o bispo na sequência, vai cair a casa toda aqui, não tem jeito de segurar esse super ataque do gêmeo brasileiro Iago Santiago.
Partidaça do brasileiro, ganhando do argentino na casa deles, lá em Buenos Aires, imortalizando com sacrifício das duas torres e sacrifício do cavalo. Partidaça aqui do Gemiago Santiago. Que partida, mano. Iago Santiago fez 85,5 com 3 lances brilhantes espetaculares. Alan Pichot fez 81,8 de precisão. Se você gostou, dá um like. Eu gostei muito dessa partida. O argentino deve ter ficado torto depois desse dia e deve ter ficado bem chateado aí por algumas semanas. Se você gostou da partida, dá um like, se inscreve no canal. Um grande abraço para todos e fiquem com Deus. Até a próxima partida.